filme é tão ruim assim, então vamos assistir agora. Sem enchio. Tá aqui embaixo no link da descrição. A Companhia Perfeita traz novamente aqueles velhos questionamentos sobre IA. Será que a inteligência artificial vai nos substituir ou até mesmo nos dominar? Ou será que não? Bom, se todo mundo for burro igual os personagens desse filme, então com certeza sim, nós estamos lascados. Os personagens desse filme são tão burros que a inteligência artificial não é nem mais o foco dele, mas sim a própria estupidez natural do ser humano. Sério? Então se você gosta de ver 1h30 de gente sendo extremamente atrapalhada, esse filme é pra você e eu vou analisar ele agora. Josh e Iris são um casal de namorados que estão indo passar um final de semana com outros amigos numa cabana. Numa cabana que tá ali no fim do mundo, completamente isolada da civilização. Tipo, a cidade mais perto está a mais de 20 km de distância de lá. E é engraçado que eles foram num Hyundai Ioniq 5, que é um carro elétrico que não se dirige sozinho, mas ele foi se dirigindo sozinho, esse carro. O carro tá possuído. E não só o carro foi se dirigindo sozinho, como ele também andou por estradas que não estão mapeadas pelo GPS. Ou seja, mesmo que ele fosse um carro 100% autônomo, ele não teria como andar por uma estrada que não tá no GPS. O carro realmente está possuído. Chegando lá, eles são recebidos pela Cat, uma amiga de longa data do Josh, o Eli, um outro amigo do Josh, o Patrick, que é o namorado do Eli, e o Sergey, que é o dono da casa e também é o marido da Cat. Durante o jantar, o Patrick conta como ele conheceu o Eli, que foi durante uma festa fantasia, e ele diz que foi amor à primeira vista. Algo simplesmente clicou na cabeça dele. É como se ele tivesse sido feito para amar o Eli. E a Iris diz que também foi assim com ela. Ela conheceu o Josh num supermercado, viu ele derrubando um monte de laranja e foi amor à primeira vista. Para ela também foi como se algo tivesse clicado na cabeça dela. Daí à noite, o Josh e a Iris realizam o amor. Na verdade, parece que só ele realizou alguma coisa, porque ela está completamente inabalada pela performance dele. Não tem um pingo de suor nessa mulher, uma respiração mais ofegante. Parece até aquelas cenas de anime que aparece um vilão muito poderoso e o nosso protagonista desce o cacete nele e não faz nem um arranhão nele. No dia seguinte, eles se arrumam pra ir curtir um pouquinho na frente do lago, mas o Josh diz que acordou com ressaca e fala pra Iris ir sozinha que depois ele vai encontrar ela lá. O maluco realmente usou todo o chakra dele na noite passada e a Iris tá zero bala. Pouco tempo depois que ela chega no lago, o Sergey se junta a ela. Ela fica meio desconfortável de estar sozinha com ele e diz que vai voltar pra cuidar do Josh. Mas o Sergey insiste para que ela fique e ainda pede pra passar protetor solar nas costas dele. E aí ele começa a ir pra cima da Iris, começa a tentar beijar ela, agarrar ela, dizendo que tá tudo bem porque a Cat deixou ele fazer isso. E a Iris obviamente se defende, ela dá uma garrafada na cabeça dele. E aí ele revida, ele começa a tentar sufocar ela e ela, sem nenhuma outra escolha, enfia uma faca no pescoço dele. Ela volta muito assustada e toda ensanguentada pra cabana e explica o que aconteceu. Todo mundo entra em choque e o Josh ordena que ela vá dormir. Pois é, a Iris é um robô e ela nem sabia disso. Ela é um robô de companhia que o Josh alugou pra ser a namorada dele. Ou seja, por que caralhos o Sergey tentou asfixiar ela? Porque ele também sabia que ela era um robô. Mas por que raios ele achou que ele ia conseguir asfixiar um robô? Ela não respira, cara. Eu já vi muita burrice nessa vida de analisar filme, mas tentar asfixiar um robô tá em outro patamar. Então, por favor, uma salva de palmas para o Sergey. Já girou. Muito bem. Daí eles amarram a Iris e enquanto o Eli liga para a empresa que faz esses robôs, o Josh pede um pouquinho de privacidade porque ele quer se despedir dela. Ele liga a Iris novamente e explica para ela que ela é um robô. E ela fica muito confusa porque ela tem memórias da vida toda dela. Mas o Josh explica que tudo isso é fabricado, inclusive o encontro deles no supermercado é falso. Ele apenas encomendou ela e um dia entregaram no apartamento dele. E esses robôs de companhia, eles são bem personalizáveis. Você consegue alterar a voz, a cor dos olhos, o nível de inteligência.
Acho que é só isso. Ou seja, não é tão personalizável assim, né? Até seu personagem do Skyrim, que é um jogo de 15 anos atrás, tem mais personalização que isso. E eles são programados pra nunca mentirem e eles são incapazes de machucarem pessoas ou animais. E é exatamente por isso que eles estão bem confusos de como ela acabou matando o Sergei. Será que ela é homofóbica e ninguém pode ser gay? Isso foi muito ruim, cara. Que ódio. Na verdade, eu acho que foi tanta burrice ele tentar enforcar um robô que deu uma tela azul nela. A Iris aceita que ela é um robô, mas ela diz que ainda ama o Josh e quer ficar com ele. Só que a Cat escuta isso, fica revoltada e manda ele desligar ela logo. E nisso, a Iris fica desesperada tentando se soltar, enquanto o Josh fica conversando com a Cat em outra sala. E ela consegue se soltar, bate no Josh, rouba o celular dele, que aliás tem um aplicativo que controla ela, e ela sai correndo de lá. Pois é, quem programou esse robô tá de parabéns, porque ela tá deixando todo mundo de xoxota ali. E se você também quer aprender a programar tão bem assim, você tem que conhecer a maior escola de tecnologia do país. Aqui embaixo, gente, a Alura. A Alura oferece um custo-benefício. Voltando pro vídeo. Bom, o Josh e a Cat se sentam com o Eli e explicam o que de fato está acontecendo. A verdade é que o Josh e a Cat planejaram isso desde o começo. Quer dizer, mais ou menos. Eles queriam que a Iris matasse o Sergei, porque ele é um cara meio escroto e bem burro também, né, como a gente pode ver. Mas ele também tá cheio da grana, mais especificamente ele tem 12 milhões de dólares no cofre dele. Obviamente dinheiro todo ilegal, vindo de droga, arma, tráfico de gente, essas coisas. Eu não sei como que um cara que mexe com tanta coisa perigosa assim conseguiu viver tanto, sendo que ele é burro ao ponto de achar que ele asfixia um robô. E para conseguir orquestrar esse homicídio, o Josh hackeou a Iris, aumentando o nível de agressividade dela, de autodefesa e removendo a trava de segurança que impede ela de machucar pessoas. Pera aí, o cara conseguiu ter acesso total ao robô dele e ao invés de, sei lá, instalar o sexo 2, aumentar o nível de velocidade da mamada parafuso dela, ele foi lá e programou ela pra cometer homicídio. A sorte dele é que a vítima era um burro que acha que consegue enforcar um robô. E outra coisa, quando ele religou a Iris, por que ele não voltou às configurações originais? Por que ele não removeu a agressividade dela, removeu a autodefesa dela, restaurou a trava de segurança que impede ela de machucar outras pessoas? Porque assim, se você amarra alguém, este alguém normalmente tenta sair de lá, né? Você sabe disso, né, Josh? Enfim, eles dizem pro Eli que eles pretendem dividir a grana do Sergei em 3. Afinal, o Patrick não conta, porque sim, ele também é um robô. E aí eles pedem ajuda do Eli pra encontrar a Iris que saiu correndo ali no meio da floresta, porque eles precisam reverter ela pra configuração de fábrica, para a empresa que produziu ela não descobrir que eles modificaram ela para cometer um assassinato. Isso não faz o menor sentido, porque realizar jailbreak em aparelhos eletrônicos normalmente deixa algum tipo de rastro, mesmo que você resete o aparelho. As empresas estão cada vez melhores em detectar esse tipo de modificação, exatamente porque esse tipo de modificação viola a garantia do produto. Ou seja, eu duvido muito que resetar ela vai ajudar em alguma coisa. Enfim, de qualquer forma, isso também não vai ser uma tarefa muito fácil, porque como eu disse, ela pegou o celular do Josh, que dá acesso a ela a várias configurações. Por exemplo, ela aumenta a inteligência dela para 100%. Antes estava só em 40%. E ainda assim, ela era mais inteligente que o maluco que tentou asfixiar um robô. E ela também aproveita para desligar a opção de comando de voz. Ou seja, o Josh não consegue mais desligar ela por comando de voz. Agora só apertando um botão que fica aqui atrás da orelha. Só que assim, meio idiotice ter a opção de desligar o comando de voz. É tipo você desligar o comando de voz da Alexa. Você não vai fazer mais porra nenhuma com ela. O grande propósito desses robôs não é exatamente eles responderem aos seus comandos de voz. Pra que teria a opção de desligar isso? Enfim, a Iris usa sua nova inteligência de 100% pra bolar um plano de fuga. E ela chega à conclusão que o melhor a fazer é roubar o carro do Josh, que também é controlado pelo celular dele. Só que ela é encontrada pelo Eli e pelo Patrick. O Eli consegue pegar ela, mas ela rouba a arma dele e mata o rapaz. Daí a Iris sai correndo em direção ao carro do Josh. E ela corre muito engraçado, parece que ela tá com 5 quilos de bosta na calça. O Josh tenta alcançá-la, mas ela consegue se trancar dentro do carro. Ela pede pro carro levar ela de volta pra casa, mas o carro só obedece o comando de voz se for do Josh. E aí ela começa a modificar a própria voz dela até ficar parecido com a voz do Josh, enquanto ele tá ali tentando quebrar o vidro do carro.
Assim, eu acho que ia ser mais eficiente ele tentar furar um dos pneus, Verdade. mas tudo bem. E aí ela consegue fazer o carro reconhecer a voz dela como se fosse a voz do Josh. Porra, aí é foda também, hein, Hyundai? Vamos melhorar isso aí. Esse filme me deixou mais preocupado com a Hyundai do que com os avanços da inteligência artificial. Mas ela não consegue ir muito longe com o carro porque o Josh pega o celular do Sergei e reporta o carro dele como roubado. Daí o carro automaticamente desliga e deixa ela trancada ali dentro. E assim, nada disso adianta também se o carro não ficar tocando aquele áudio estourado pra vizinhança inteira ouvir, sabe? Esse veículo está sendo roubado, está sendo rastreado via satélite. O Josh liga pra ela pedindo pra ela voltar, mas ela simplesmente termina com ele e desliga na cara dele. Daí ele fica puto da vida e vai até o Patrick, que tá ali segurando o Eli morto. Ele também hackeia o Patrick, aumentando o nível de agressividade dele pra 100%, e ele reseta ele, tornando-se o novo dono dele e também o novo namorado dele, né? Sim, agora o Josh tem um namorado com 100% de agressividade. Eu acho que a memória falsa que ele vai fabricar de como eles se conheceram vai ser em algum jogo online. É o melhor lugar pra você arranjar um namorado agressivo. Daí ele manda o Patrick ir atrás da Iris. A Iris consegue sair do carro, mas passa uma viatura da polícia bem na hora, Seijinho mencionado. O policial vê a faca ensanguentada dentro do carro e prende ela. Nessa hora, o Patrick aparece, mata o policial e pega a Iris. Ele traz ela de volta na viatura da polícia e quando a Cat percebe o que esse Patrick fez, ela pega a parte da grana dela do Sergei e diz que vai embora dali. E ela diz que eles já foram longe demais, que só de matar o Sergei já tava meio difícil de justificar, porque na verdade ele não era um mafioso, ele não tinha traficado nenhuma arma. Ele só era um agricultor muito rico. Foi o Josh que presumiu que ele era um mafioso e a Cat nunca corrigiu ele. Ainda assim, ele era uma péssima pessoa, um péssimo namorado e ele tentou asfixiar um robô, então ele 100% mereceu morrer. O Josh fica falando pra Cat não ir embora, mas ela não dá ouvidos a ele. Então ele pede pro Patrick parar ela e o Patrick vai lá e para ela, enfiando uma faca nas costas dela. E aí a Cat também acaba morrendo. De noite o Josh algema a Iris numa cadeira e acorda ela. E aí ele começa a falar que é culpa da Iris que a Cat morreu também, sendo que ela tava dormindo na hora. E ele diz que a Iris não pode julgar ele por ter matado o Sergei por dinheiro, porque o mundo lá fora é muito cruel. Ele é um cara bonzinho, decente, faz tudo certo e a única coisa que ele tem é um apartamento de um quarto e uma namorada robô. Sim, ele diz isso como se fosse ruim. Nossa, que pesadelo ter uma casa própria e uma namorada robô que te ama incondicionalmente, né, cara? Deve ser horrível viver nessas condições. E aí a nossa Iris, na maior réplica, no melhor contra-argumento do mundo, chama ele de pinto pequeno. O nível de diálogo desses dois é absurdo, parece que eu tô vendo duas pessoas discutindo no Twitter. E olha que o nível de inteligência dela ainda tá no 100%, tá? Aliás, muita burrice dele ainda não tem mudado, né? Porque ela pode escapar de lá. Só que assim, esse argumento deixa ele tão abalado que ele realmente vai lá e diminui a inteligência dela pra 0%. O cara realmente ficou sem resposta pra isso. E no 0% ela perde completamente a autonomia dela. Ela vira um robô que só obedece. Daí ele obriga ela a colocar a mão em cima do fogo, porque antes ela tinha dito que ela sentia dor. E ele quer torturar ela, né? Isso aí é o equivalente quando você faz o seu notebook de 2015 e tentar rodar Cyberpunk. E em seguida ele ordena que ela dê um tiro na própria cabeça. E é exatamente isso que ela faz. Um tempo depois chegam dois funcionários da Empathics, que é a empresa que faz esses robôs. O Josh explica que a Iris ficou fora de controle por conta de ciúmes dele com a Cat, amarrou ele e quando o policial chegou, que na verdade não é o policial, é o Patrick vestido de policial, ela viu que ela não ia ter como escapar e deu um tiro na própria cabeça dela. Eles dizem então que eles vão levar ela de volta pro laboratório e analisar as imagens do HD que ela gravou. E aí o Josh entra em pânico. Este imbecil não sabia que tudo que a Iris vê e ouve é gravado no HD, que fica ali na região do abdômen dela. O maluco aprendeu a hackear o robô, mas ele nunca leu o manual de instruções dela. Aí, tal qual o humano que tentou asfixiar um robô, esse daí achou que a memória dela ficava na cabeça igual a gente. É muito bom esses caras presumindo que a anatomia do robô vai ser exatamente igual a nossa. Como pode esse cara ter planejado tão pouco um homicídio? E
aí, quando os funcionários da Empatix estão indo embora, o Patrick atira e mata um deles. O outro, o Ted, tenta escapar, mas o Patrick agarra ele, começa a enforcar ele, só que a Iris acorda, porque eles botaram ela pra reiniciar. Daí ela tenta atacar o Patrick, mas ela não consegue. E o Patrick explica que resetaram ela para as configurações de fábrica, então ela não pode mais machucar ninguém. Só que primeiro, a configuração de fábrica impede ela de machucar pessoas ou animais. E o Patrick não é nenhum deles, o Patrick é um robô. Segundo, se ela foi resetada, a agressividade dela e a autodefesa dela também eram para ter voltado ao normal. Mas ela continua agressiva e lutando pela própria sobrevivência dela. Mas como ela não pode usar a violência, ela usa a segunda arma mais poderosa, segundo Naruto: o diálogo, porque a primeira mais forte continua sendo a violência. E ela diz toda a verdade sobre o Josh pro Patrick, que o Patrick só tá manipulando ele não ama ele de verdade. O verdadeiro amor do Patrick era o Eli. E aí dá um estalo no Patrick, ele lembra, nossa, era o Eli mesmo, eu amo aquele rapaz. Sim, meus amigos, o poder do amor que um robô sente por uma pessoa salvou o dia. É uma coisa muito bonita de se ver. Quer dizer, na verdade não é tão bonito assim, porque o Patrick entra em depressão, que ele lembra que o Eli morreu, e aí ele vai lá e comete o oposto de viver também. E assim, legal que o plano da Iris deu certo, mas que plano idiota! Porque se o Patrick se lembrasse do Eli, ele também iria lembrar que quem matou ele foi a Iris. Pelo visto, a burrice não tá só limitada aos seres humanos, né? A Iris então pede pro Ted modificar ela, dando acesso total a ela, a todas as configurações dela. Ela volta pra matar o Josh, só que ele consegue agarrar ela porque por um momento ela hesita em atirar nele. Só que aí a Iris consegue pegar um sacador de rolhas, enfia na cabeça dele e mata ele. Depois disso ela se limpa, se troca, rouba um carro do Sergei e vai embora dali. Mas peraí! Se tinha a opção de roubar o carro do Sergei desde o início, por que ela não fez isso? Cara, burrice humana. Acho que a gente não precisa se preocupar com a inteligência artificial tão cedo assim, viu?